O arrependimento, ou mudança interior, quando é sincero, acompanha-se sempre de uma mudança exterior. Mudança de orientação e de direção que as Santas Escrituras chamam conversão. Como é que aquilo que já passou pode ser transformado em algo de novo? Qual é o segredo? É estar em Cristo. Não sou eu que consigo ser novo, mas é Cristo em mim que me torna novo. Agora, hoje ainda, é tempo de mudar. Amanhã, não sei. Quero agradecer a vossa paciência, porque provavelmente por volta das 2h30 poderemos sair. Não farei essa tortura. De qualquer forma, quero agradecer a vossa presença aqui no nosso meio e quero agradecer também quem já participou na bela história que foi contada, a tantas crianças que são a alegria desta igreja e também quem cantou, quem leu a palavra, que todos possamos assim continuar a louvar a Deus naquilo que Deus tem feito por nós, por cada um de nós. Um sábio chamado Alfred Voche, ele era suíço, escreveu o seguinte no seu livro História da Salvação: o arrependimento, ou mudança interior, quando é sincero, acompanha-se sempre de uma mudança exterior. Mudança de orientação e de direção que as Santas Escrituras chamam conversão. Então, o que é a definição de conversão? É uma mudança interior que se manifesta exteriormente também. Eu gostaria de conversarmos um bocadinho sobre este assunto, porque lembram-se daqueles textos que foram lidos ainda agora? É afirmado que quem não fizer e não sofrer esta mudança não poderá ver o reino dos céus. Para ver o reino dos céus é necessário uma condição: mudança. É preciso uma mudança. Queremos ou não ver o reino dos céus? A resposta deve ser individual. Se nós pegarmos neste livro, conhecem este livro? Na Bíblia, vemos uma bela particularidade. Os 2 primeiros versículos da Bíblia, que se encontram em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, falam da perfeição. Deus cria um novo astro a circular neste universo, cria-o perfeito, não leva milhares ou milhões de anos a criar, leva 6 dias e ficou cansado, natural. Tanto trabalho para construir algo, para edificar, para criar algo tão bonito, teria que ficar cansado. Não fisicamente, mas até aí nos deu o exemplo do descanso no 7º dia, razão pela qual estamos aqui todos juntos. A partir do capítulo 3 do Gênesis, começa a confusão. E quando é que ela termina? No capítulo 21, não do Gênesis, mas do Apocalipse.
Os 2 primeiros capítulos falam da perfeição. Os 2 últimos capítulos da Bíblia falam da perfeição. Da reconstrução desta perfeição. E se nós virmos isto, a palavra mais comum é perfeição. Entretanto, o que aconteceu? A imperfeição. Começa a confusão. E em que confusão vivemos hoje? Eu digo hoje, dia 5 de julho de 2024. 6, perdão. Ando sempre ou atrasado ou adiantado, não interessa. Dia 6 de julho de 2024. Como está o nosso mundo hoje? Tivemos, a minha esposa e eu, o privilégio de estar uma semana em uma região do México chamado Cancún. Ouviram as notícias de ontem? Cancún, não sei se ainda estará como nós a conhecemos há algum tempo atrás. E não se passou assim tanto tempo. A mim chamou-me a atenção uma coisa. Durante uma semana, em contacto direto com o oceano, não vi baixa mar, nem maré alta, nem maré baixa. Foi sempre maré alta. Com uma ondulação regular. E nós tivemos a oportunidade de ver que aproximadamente 3, 4 metros da praia foram engolidos pelo mar. Nunca tinha visto um fenómeno assim. Entretanto, um furacão que começou no centro do Oceano Atlântico vai nessa direção, destruiu vários países, alguns deles com uma destruição enorme. Ainda falamos hoje da grande pandemia que levou tanta gente a mudar os seus hábitos, que entretanto esqueceu-se deles, e de novo está a crescer esta pandemia a olhos vistos. As pessoas hoje são mais intolerantes e todos nós dizemos que são alergias. Alergia a quê? Ao mal. Essa deveria ser a nossa primeira alergia. Ao mal, ao que é mau. Deus não nos criou para isto. Deus criou-nos para mostrarmos seres, criaturas suas, transformadas à sua imagem e semelhança. Foi assim que o propósito de Deus ao criar. Mas tudo está tão mudado. Vamos ver outra vertente. Portanto, o clima, como estão a ver, completamente mudado. Eu ainda sou do tempo em que, onde é que eu já ouvi dizer isto? Aborrecia a minha mãe porque ela me tinha em casa. E eu zucrinava a cabeça da minha mãe. E a minha mãe dizia, olha, vai lá para fora, pelo menos apanhas vitamina D. Eu queria lá saber da vitamina D. O que é que eu queria? É ir lá para fora. O que é que eu fazia? Calções, manga curta, subir árvore, descer árvore, correr com os meus amigos, andar de um lado para o outro. Dentro de casa? Não, ao sol. O que é certo é que a ciência diz que uma exposição de 6 a 8 horas de aproximadamente 80% do nosso corpo consegue nos dar a vitamina D necessária para um dia. No meu tempo, a ciência dizia exposição de aproximadamente 10, 15% do corpo durante 15 minutos, tínhamos vitamina D para uma semana. Onde é que está a diferença? Está no ser humano? Está no sol. Eu costumo dizer aos meus pacientes, é que o sol já teve melhores dias.
É um raio solar que penetra na nossa pele e que provoca a produção da vitamina D na parte gorda da nossa pele. É esta. Para que é que serve? Olha, serve para isto. Eu dou um toque, não rasga. Porquê? Amortece e desliza. A camada gorda ainda aqui está. O raio solar é que não entra com a inclinação necessária porque não consegue fazer uma refração, um desvio, numa camada que agora ouve-se falar nela. Qual é a camada? Ozono. Onde é que ela anda? E tudo isto é consequência de quê? Todos nós sabemos. Vocês sabiam que, por minuto, aproximadamente 3 milhões de toneladas de plástico são deitados ao mar? Em média. E esse plástico, quanto tempo leva para ser desfeito? 1000 anos. Eu ainda sou do tempo em que, volto a esta afirmação, que ainda era miúdo, já fazia a separação. Os plásticos, metais para um lado, o papel para o outro, o lixo comum para o outro. Hoje, toda a gente aprende isto na escola. Eu aprendi em casa. Porque de onde a minha mãe vinha já se fazia isso. Não digo o ano, que é para vocês não saberem a minha idade. Só por isso. Mas já lá vai bué da tempo. Já lá vai muito tempo. E hoje, muitos sítios, a primeira coisa que se faz é lixo. Qual lixo? Chão. O vento leva, a água leva e depois temos o que temos. E depois lamentamos, não temos sorte. Entre povos, como é que está o mundo hoje? A paz e a tranquilidade. A gente ouve falar de guerras e rumores de guerras. E hoje em dia falamos de guerras? Longe daqui? Não. Não. Bem próximo. E se antigamente havia uma espécie de orientação mundial, agora já começa a surgir uma segunda, tentar ser uma orientação para o mundo inteiro. Em termos de relacionamentos, o ser humano já não se consegue relacionar um com o outro. E muitas vezes, até dentro de casa. Entre marido e mulher, mulher e marido, entre pais e filhos e pais. Não gostamos de ouvir a palavra não. Não gostamos. Vai mexer comigo. Mas eu tenho direito. E tens de ver? Também. Se lêssemos o capítulo 24 de São Mateus, não vamos lê-lo, o capítulo 13 de São Marcos e o capítulo 21 de São Lucas, veríamos que há muitos anos, há praticamente 2000 anos, Jesus disse que isto iria acontecer. E quando isto acontecer, foi o conselho dado por Jesus: aquele que está no campo, não volte para casa. E que quem está em casa, vá para o campo. Saia das grandes cidades. Este tempo existe conosco agora. Agora, como é que eu posso aceitar isto que Jesus me está a ensinar? Como é que eu posso aceitar? Eu gostaria de convidar-vos a lermos 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É dado aqui um primeiro segredo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Como é que aquilo que já passou pode ser transformado em algo de novo? Qual é o segredo? É estar em Cristo. Não sou eu que consigo ser novo, mas é Cristo em mim que me torna novo. E garanto-vos, não sei se repararam, Deus deu-me o privilégio de ter uma companheira aqui na tribuna que, como eu, não se ajoelhou. Não me senti só. Senti-me acompanhado. Eu não me ajoelho porque recebi a seguinte ordem de um médico. Não podes ir a Fátima. E eu não percebi a dica dele. E disse, mas porquê que não posso ir a Fátima? Porque se te puseres de joelhos e fizeres aquele trajeto, já não te levantas. Não te podes pôr de joelhos. Razão pela qual não me pus de joelhos. Será que o ajoelhar-me ou o não ajoelhar-me faz-me que eu possa estar separado de Cristo? Não é a posição, mas é o que está dentro do coração. O único acesso que nós temos para o céu é Cristo, é Jesus Cristo. Então, como é que Deus criou? Portanto, utensílios usa Deus para criar algo. Vamos ler Salmo capítulo 33, versículo 6. Salmo 33, capítulo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. 1 de Pedro 1, versículo 23, diz o seguinte. Eu estava em 2 de Pedro. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Então, que meio tenho eu para poder me transformar? Qual é o segredo? A palavra de Deus. Que faço eu com a palavra de Deus? Uso eu a palavra de Deus para também trazer outros para junto de Cristo? Tive o privilégio de rever uma amiga que já não via. Eu vou utilizar outra vez o termo. Bué. É que já nem me lembro a última vez que nos encontramos. Ouviram falar daquela irmã que vem da Austrália? Pois, esta irmã cresceu comigo na igreja de Luanda. Há quantos anos? Não interessa, não façam contas, mas eu tinha 19 anos quando saí de Angola. E depois, de vez em quando, aqui em Portugal, víamos e dizia, olá Júlia, olá Filipe, tchau, tchau, olá e adeus. Até que esse olá e adeus durou muitos anos. Mas é bom rever os amigos. É bom encontrar os amigos. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar os amigos. Deveríamos usar a palavra de Deus para encontrar novos amigos. A propósito, sábado passado, Deus deu-me o privilégio de estar com alguns irmãos na igreja das Paivas. É uma igreja com algumas particularidades, tal como a nossa. É uma igreja que tem muito poucos habitantes locais nativos de lá. Um pouco o que se passa na igreja de Setúbal. Graças a Deus que temos muitos irmãos e muitas irmãs que vêm,
Mas aqueles do antigamente, já somos poucos. Alguns aguardam a segunda vinda de Cristo no leito da morte. Mas muitos terão provavelmente se dispersado para outros sítios. Quantos membros de Setúbal, atualmente, vivendo em Setúbal, há pouco tempo, frequentam a nossa igreja? Temos alguns, graças a Deus. Mas será que nós estamos a fazer a nossa parte, pregando a palavra àqueles que nos visitam, os que estão ao nosso lado? Será que tomamos essa iniciativa? Ou guardamos essa bendita palavra para mim? Estive nessa igreja das Paivas e, como é meu hábito, gosto muito pouco de chegar atrasado, cheguei adiantado. Sentei-me num banco da frente e atrás estava um senhor com a sua mãe. E, sabem que palavra puxa palavra, começámos a conversar. Quem era? Uma visita daquela igreja. Residente na região, frequentava uma outra igreja, deixou a outra igreja, porque ele dizia: fomos invadidos por outras pessoas que vieram de fora. E eu disse, não sei se já reparou, nesta igreja também, nesse caso, podemos usar a mesma. Mas há uma diferença, disse-me logo ele, nem me deixou acabar o meu raciocínio. É que aqui acolheram-me muito bem, enquanto que na outra eu comecei a ser posto de lado. Estão a ver como não interessa quem está, interessa quem acolhe. Não tenhamos medo de trazer os amigos à igreja. E façamos tudo para continuar a propagar a palavra de Deus. Jesus disse, este Evangelho será pregado em todo o mundo. E depois? É só depois que virá o fim. Não é antes. Primeiro é preciso pregar a palavra de Deus. Desde 1844, quando acabou a profecia das 2.300 tardes e manhãs, desde quando Jesus entrou no lugar santíssimo, no tabernáculo do céu, que nós aguardamos a vinda de Jesus. Pode ser quando? Isto foi dito hoje na nossa lição. Pode ser agora. Como estou eu? Estou preparado? E a minha amiga e o meu amigo, por que eu não falei? Tivemos oportunidade para tal? Se tivemos, teremos que o fazer. Não desperdicemos estas oportunidades. Tiago, capítulo 5, versículo 20, ensina-nos um pouco como nós podemos fazer esta obra. Diz o apóstolo Paulo, aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, o simples facto de eu propagar a boa nova que Jesus vai voltar e conseguir trazer outros para dentro da igreja, vai cobrir uma multidão de pecados. Porque alguém nunca pecou? Todos pecamos. E necessitamos da graça de Cristo. Mas essa graça um dia vai ter que terminar. O Salmo 51 diz, é uma oração do sábio.
Não tenho a certeza se é Davi. É. De Davi. Por isso é que eu não disse logo o nome. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esta é a nossa súplica. Quando? Todos os dias. Hoje, sim, todos os dias. Porque durante o dia, se nós fizermos um bocadinho o balanço daquilo que fizemos, se calhar em vez de sorrir para Cristo, vamos chorar para Cristo. Olha, não voltes ainda porque ainda tenho que mudar um bocadinho em mim. Eu não falo em nome dos outros, estou a falar em meu nome. Quanto há para mudar em mim? É melhor não dizer. É melhor não dizer. Lucas, capítulo 22, e versículo 32, na sua última parte, Jesus diz a Simão Pedro: tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Este é o dever de cada um de nós. Mas primeiro tens que te converteres. E tu, quando te converteres, este pequenino detalhe do converter é necessário para eu poder fortalecer a um irmão ou uma irmã. Se não consigo fortalecer outros, é porque provavelmente ainda não estou convertido. Meu dever, suplicar a Deus que me converta para poder também fortalecer os meus irmãos. Mas depois de pecar, depois de convertido, nunca mais vou pecar. Leiamos o que diz 1 de João, capítulo 3, versículo 9. 1 de João, capítulo 3, versículo 9. E seguintes. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, o versículo 10, e nele não há nenhum tropeço. Portanto, aquele que diz que está convertido e odeia seu irmão, continua ainda não convertido. Mas aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, não há tropeço nele. Está preparado para ser uma luz no meio dos outros, daqueles que nos rodeiam. Jesus pede a mim, como pede a cada um de nós, que sejamos já convertidos quando poderemos converter outros. Que faço eu por mim. Todos os dias oro a Deus. E se oro a Deus, quais são as minhas palavras? Apenas, meu Deus, dá-me mais riqueza, ajuda-me a ser mais autónomo, liberta-me da dependência de outros, quando a grande dependência que nós temos maior é do outro, que é o inimigo de Deus, que um dia no céu se rebelou, que um dia no céu juntou 1/3 dos outros anjos e depois de expulso ainda tentou lá voltar. Mas Deus diz: o que é que tu fazes aqui? Alguém te convidou? Intruso. Conhecem esta história? A história de Jó.
A partir daí, nunca mais o inimigo conseguiu ter acesso ao céu. Estamos a viver um tempo curto. Temos muito pouco tempo para continuar a pregar a palavra de Deus. Continuar a mostrar que nós próprios já estamos convertidos. Nós próprios já estamos transformados. E que nós próprios já estamos a proclamar aos outros aquilo que Jesus fez em quem? Em mim. E não o que fez no outro. Se eu vejo que fez o mesmo no outro, só posso dar graças a Deus, porque esse também, um dia, vamos estar juntos na eternidade. E garanto-vos que Jesus chorou por cada um de nós. Jesus chorou quando viu o ser humano tão agressivo para com Jesus, não o reconhecendo como seu Salvador. E ele tinha a certeza, porque não me reconheces como teu Salvador, não terás parte comigo na eternidade. Hoje, também muitos de nós, se calhar, ainda não estamos bem juntos de Cristo. E o meu convite é para cada um de nós. É para cada um daqueles que sente que algo não está ainda em ordem com Cristo. Agora, hoje ainda, é tempo de mudar. Amanhã, não sei. Portanto, se hoje ouvir a palavra de Deus, não devo endurecer o meu coração, porque amanhã pode ser tarde demais. E que privilégio um dia no céu estarmos todos juntos com aqueles que não os vemos agora e que provavelmente alguém que nós teríamos a certeza que nunca estaria vai estar ao nosso lado. Mas como é que é possível? Tu não te lembras? Não. Mas um dia disseste-me isto, aquilo mexeu comigo. Se eu disse e mexeu com o outro, então não devo estar calado. Devo continuar a falar aos outros. Porque assim, seguramente, o Espírito Santo vai agir também sobre essas pessoas e vai livrá-las do fogo eterno. Permita, Deus, que cada um de nós possa sentir esta mudança na sua própria vida para também poder transmitir aos outros a mudança que Jesus faz em cada um de nós. É a minha oração esta manhã.